E aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje na live vamos debater um pouco sobre clientes lucrativos e qual é a sua percepção sobre o atual mercado, a conjuntura, entendendo as possibilidades dessa situação ao qual nos encontramos. E para isso, vamos ter um convidado aí, Fred Pinho, um dos principais nomes na área de consultivo. Hoje ele é um mentor de empresários e nada melhor do que uma pessoa que está perto do setor produtivo, além do segmento empresarial, para passar a percepção desse modelo empresarial, em que esses modelos estão se baseando e com essa perspectiva, para que nós do segmento de contabilidade, você assim como eu, meu colega de contabilidade, possamos nos aprimorar nos processos, tanto da área do departamento fiscal, pessoal, quanto da contabilidade de fato, e aí estabelecer canais de comunicação e métodos cada vez melhores, tá certo? O Fred de fato fez um evento sensacional, esse tipo, onde juntou grandes empresários local e de nível nacional. Até o Bernardinho teve lá nesse evento que eu tive a oportunidade de estar participando. O Fred já chegou aqui e eu vou fazer o convite a esse meu amigo muito querido para nos trocar uma ideia e nos mostrar possibilidades nesse sentido. Só um instante. Bater esse papo, Augusta, minha amiga querida. Como é que tá sendo a viagem? Opa, Fred, tudo bem? Fala, Valdemir. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, cara? Que maravilha estar com você aqui no ambiente Coisa do boa. conselho, né? Do Conselho Regional de Contabilidade. Muito bom, cara. Que Fred, maravilha. me diz uma coisa. Você foi um cara que foi um dos maiores eventos, eu digo até do Brasil, e o nome do evento foi Lucrativamente. Por que o nome desse evento e o que você acha que a gente tem de similaridade na área contábil do evento que se realizou? Maravilha. Então, primeiramente, muito obrigado, Valdemir, pelo convite. É uma honra. Eu já estive com você no ambiente da AGE. Já pude lhe receber, né, em uma live que eu organizei, e agora estamos nós aqui no Conselho Regional de Contabilidade. Eu tenho um apreço e um carinho muito grande por todo mundo que exerce o papel, né, tão importante para todas as nossas empresas, que são os contadores, cada vez mais protagonistas da história de desempenho empresarial de cada um dos empresários no nosso país, né? Um dos países mais burocráticos que existe no mundo, um dos países com a economia mais desafiadora, né? E é muito importante para todos nós empresários. Eu sempre prego que nós temos que aumentar o nosso nível de consciência a respeito da importância que é ter perto da gente realmente um consultor, que é o verdadeiro consultor, que são os contadores, né? Então eu começo fazendo aqui essa Exatamente. colocação, que é por um dever de justiça, né? Um dever de justiça. Mas, entrando na pergunta que você me fez, de fato, né, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas. Nós fizemos aí o Lucrativamente 2020, e olha só, a verdadeira história é que o evento, ele a princípio deveria ser em março, e desde o começo, quando nós criamos essa bandeira do Lucrativamente, a ideia era falar sobre desempenho, sobre resultados empresariais. Afinal de contas, eu realmente parto do princípio de que uma empresa existe para gerar resultados. Agora, por mais que nós possamos enxergar resultados de uma maneira ampla, por mais que a gente deva dar importância às questões sociais, ao meio ambiente, tudo isso é muito importante. Nós temos que olhar para aquele fator que é o que paga as contas, que é aquele que mantém uma empresa viva e que fez um empresário colocar uma empresa. Um empresário, quando coloca a empresa, ele tem um desafio de chegar num determinado patamar, de poder ser um grande contribuinte do ponto de vista de impostos, de ser um grande zelador por várias causas sociais, mas a conta tem que fechar, não é, Valdemir? A conta tem que Exato. fechar. Não tem como ser diferente. Exatamente. Então, o Lucrativamente foi criado para virar um movimento de mentes que tem como foco a lucratividade das suas empresas. Para mim, uma empresa, ela só vai ser realmente lucrativa e de maneira sustentável se dentro dela existirem algumas mentes que pensem de maneira lucrativa. E a mais importante delas é o empresário. Então, a ideia do trocadilho, né, do lucrativamente, né, que é uma atitude, que é um comportamento, né, e
E o trocadilho com as mentes lucrativas nos deu a impressão de que esse era o nome, mas eu pesquisei, viu? Eu fiz uma pesquisa com pelo menos 15 pessoas qualitativa e coloquei 3 opções e lucrativamente foi o que ganhou. A pesquisa vencedora mostrou o nome vencedor. E o evento foi aquilo que viu, né? Tivemos a participação do Geraldo Luciano, tivemos a participação do Elias Leite, tivemos aí vários empresários que estão despontando, né? Agora mesmo, o próprio Luiz André Bastos, da Mundo Pet, né? Um empresário que conseguiu agora um aporte de 170 milhões de reais do grupo, do fundo de investimento do Armínio Fraga, o Gávea, né? Então, é uma geração muito emergente de empresários que eu trouxe, porque a nossa entrega, Valdemir, é falar conhecimento, ferramentas e estratégia de execução através de cases reais. Né? Até o Bernardinho apareceu, até o Bernardinho foi estar conosco. Fred, esses conceitos que a gente vai criando no ambiente empresarial, no ambiente, todos os mercados, né? A gente tem o mindset, que é a forma de pensar, a gente tem as metodologias e ferramentas gerenciais que utilizamos, certo? E aí a gente tem um conceito do antifrágil, para quem não conhece, que é a capacidade de suplantar as dificuldades e de crescer sobre eles. Sim. E o que é ser para você uma mente lucrativa? Essa definição, como é que se define uma mente lucrativa no seu conceito? Bom, eu acho que a primeira questão, e realmente a pergunta ela é muito oportuna, a primeira questão é de ser um empresário, vamos dizer assim, completamente livre para focar em resultados. Porque nós vivemos num país em que o lucro constrange. É incrível que ainda exista no país um sentimento de que o lucro possa ser constrangedor, né? Eu defendo muito essa causa. Eu tenho aí agora um livro que eu vou lançar no próximo mês, em dezembro, perdão, no outro mês. Começou com um texto que eu fiz em defesa dos empresários no Dia do Trabalhador. E eu mandei esse texto para alguns empresários, entre eles o Beto Studart, e ele me ligou e disse: Fred, o Beto era presidente da FIEC na época. Esse texto que você escreveu sobre a importância do empresário e a defesa do resultado do lucro é o texto que eu queria ter escrito no Dia dos Trabalhadores para os meus federados da Federação das Indústrias. E ele divulgou isso e virou um livro agora, porque depois virou algo... a primeira coisa, Valdemir, o empresário tem que ser desencanado com relação a isso. E depois ele deve perceber o seguinte: não basta ter vontade, dinheiro não dá, como muitas vezes o cearense diz, né? O que é que está dando dinheiro? Dinheiro se faz. E ser fazedor de lucratividade, cada vez mais, está exigindo do empresário uma certa sofisticação, um certo conhecimento. Essa pandemia, para mim, claro, um momento dramático, mas ela dividiu os mercados entre antes e depois, e, sobretudo, do ponto de vista do desempenho empresarial, não dá mais para ser aquele empresário que leva desaforo para o fluxo de caixa. Desaforo sob a forma de custos altos, receitas perdidas de maneira aleatória, uma má gestão financeira, uma má gestão contábil, prejuízos recorrentes com pessoas, né? O empresário chega no final do ano, vê uma conta enorme de quanto ele gastou com rescisões, e ele continua com o quadro do mesmo tamanho, ou seja, ele nem fez uma terceirização que justificasse aquele investimento com rescisão, e nem aumentou, ele só tentou se manter, não houve nenhuma qualificação. Então, eu defendo que a mente lucrativa está na competição baseada em competência por parte do empresário. O empresário agora tem que ser um executivo da própria empresa. Entendi. Fred, sabe uma coisa muito interessante que eu vivenciei de ontem para hoje? É que muita gente acha que quando contrata a contabilidade, ela não entende ali as informações ao qual tem que ser trabalhada. O próprio empresário, assim, eu entendo até a justificativa, porque não é o core business do negócio dele, não é o negócio principal. Mas ontem eu recebi uma mensagem de um cara que precisava de uma DRE, sabe? De uma DRE de 3 períodos, eu fui conversar com ele, tudo sobre isso. E sabe o que me transpareceu? É que ele não sabia nem qual era o efeito da DRE para o próprio negócio dele, sabe? E ele estava precisando disso com a ação judicial. Aí eu expliquei a ele: olha, eu tenho que ter as documentações para comprovar a sua movimentação e para que quando o juiz peça a verificação daquele resultado, eu tenho a base da sua movimentação financeira para comprovar aquilo, para dizer realmente o que é verdade daquela situação.
E aí, Fred, eu lhe pergunto, qual é o gargalo que você vê, você que é um empresário e agora é um mentor de empresário, vê do empresário nessas situações? Por que ele não consegue entender a empresa dele melhor através dos números que um contador pode estar ali ajudando ele a todo momento? Olha, Valdemir, existe uma frase que eu costumo usar, que eu sei que vocês talvez não possam usar, mas eu posso. Eu, como mentor empresarial, eu posso. Quer dizer para o empresário que ele, muitas vezes, é o maior gargalo da empresa dele. Você realmente fica desconfortável para você chegar e dizer isso, mas essa é uma grande verdade. A gente fica buscando alternativas de crescimento, de melhorar a eficiência, compra máquinas, tenta aumentar, expandir a produção, tenta ganhar mercado, cria sofisticações de automação comercial, faz tudo. Mas muitas vezes o empresário nessa correria, e ele corre às vezes mais ainda, para não ter só olhar para si e se perguntar aonde é que eu estou falhando. Porque 20% de melhoria no desempenho do empresário provoca 80% de melhoria no desempenho da empresa. Ele é o grande agente de transformação da empresa. Agora, da mesma maneira como ele é o grande agente de transformação, ele também é o grande gargalo. E quando você fala que ainda existem empresários que só procuram uma DRE porque houve uma demanda judicial, isso aí vai virar case, viu? Até juiz está pedindo DRE e o empresário não acordou ainda, meu amigo. Né? Isso só mostra como temos muito espaço para trabalhar, né? Como contadores e mentores de negócio. Exatamente. Fred, você que tem relação com o seu contador e tudo, o que para você ele gerou mais valor hoje do profissional de contabilidade e como é que você vê hoje que o profissional de contabilidade precisa para que cada vez mais ele tenha a capacidade de conquistar clientes lucrativos na sua percepção? Olha, é interessante. Quando eu fico, como agora, viu, Valdemir, que eu tive o privilégio de lançar mais uma turma de mentoria, né, e essa aqui foi lançada lá no Lucrativamente, e eu deixei claro para todo mundo, e hoje eu devo ter feito pelo menos uns 4 calls, uns 4 videoconferências e 4 reuniões por telefone com pessoas interessadas no processo de mentoria. E eu estava exercendo um papo que eu adoro, mas às vezes é constrangedor, porque é uma seleção. Eu não posso aceitar a ideia de que todo mundo venha para dentro de uma mentoria porque bateu na porta, pagou e entrou. Isso não existe. Simplesmente porque... Ainda bem que eu passei, né? Ainda bem que você vai estar conosco, mas você vai estar conosco com louvor, né? E existe uma admiração minha com relação ao Valdemir empresário, ao Valdemir contador, profissional liberal, que também é, e o Valdemir, que é o nosso coordenador geral da AGE, né? Que é uma função que eu tive a honra de estar também há um tempinho atrás. Mas, Valdemir, olha, está na hora do próprio contador começar a ter essa posição também. Né? A perpetuidade, a sustentabilidade dele com relação àquele cliente, ela vai ser tão maior, quão maior seja o valor agregado dele para aquela empresa. Agora, os empresários estão dando pouco espaço para os contadores. O ticket médio do contador poderia ser muito maior. Se a DRE virar algo gerencial, e se o empresário entender que quando ele lê sozinho a DRE, ele não enxergou tudo. Uma DRE não é algo para ser olhado por uma pessoa só. Se fosse, os grandes grupos não teriam conselho de administração, não teriam balanços publicados, e várias pessoas, vários técnicos, exímios muitas vezes, para decifrar aqueles números, que eles falam muita coisa. Mas a leitura do próprio empresário, muitas vezes, é uma leitura viciada. Ele olha o que ele quer ver, e o que valida as estratégias e a gestão dele. Então, eu acho que para que o próprio contador ele possa ter esses clientes lucrativos, ou seja, clientes com ticket médio melhor e mais sustentável, tem que haver também um posicionamento dele empresarial. E ele deve, a partir do momento que ele também é visto como um empresário, e todos são, porque contratam mão de obra, também pagam seus impostos, geram serviços, geram valor, isso eleva o nível de percepção do empresário com relação ao seu contador. É muito diferente. Se eu tenho uma contabilidade responsiva, eu peço e ela me entrega. Se eu não peço, ela faz o básico. É natural que no dia que eu me desperte para ter uma empresa melhor, a primeira coisa que eu faço é assim, mas eu vou ter que trocar de contabilidade. Vai virar um degrau para ele chegar lá. Ao passo
que essa contabilidade pode estar o tempo todo estimulando ele a melhorar o seu perfil, a melhorar o seu desempenho, e pronta para reagir e atendê-lo mesmo que ele, quando ele for para o nível maior. Aí, Fred, vem aquele teu conceito de definição de eficácia do empresário, né? Explica para a gente um pouco do teu conceito, que acho que você é a pessoa mais apropriada para falar disso para a gente aqui. Legal. Vocês são craques em lidar com indicadores de desempenho, né? O mundo empresarial resolveu descobrir os indicadores de desempenho, né? Eu acho que nessas horas o Peter Drucker dá voltas no túmulo, né? Porque ele criou a máxima que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Mas que bom, dentro do conceito antes tarde do que nunca, agora o empresário percebeu que como a empresa não aguenta mais desaforo, fluxo de caixa não aguenta mais desaforo, ele tem não só que controlar, mas ele tem que fazer uma interpretação das informações. O conceito de eficácia, ele mostra quais são as entregas que um empresário tem que fornecer para a sua empresa. O empresário, ele nunca percebe, mas ele é o salário mais caro da empresa dele. Eu estou falando do pequeno e médio, tá? E mesmo que ele tenha alguém que ganhe mais do que ele é o executivo mais caro da própria empresa, porque ele tem direito ao prolabore e ao lucro. E se ele somar prolabore e lucro e der menor do que ele paga para alguém, ou isso é um estado transitório, né, de investimento, e eu acho que isso pode acontecer, mas se isso for regra, tem alguma coisa errada. O planejamento, o modelo de negócio dele não deu certo. O conceito de eficácia empresarial pressupõe, aliás, ele direciona que as entregas de um empresário para a sua empresa são visão empresarial, o empresário tem que ter espaço para exercer o seu posicionamento visionário, decisão, ou seja, entregar decisões qualificadas para o negócio, ele tem que ter uma capacidade de implementação, seja para implantar o negócio, seja para crescer o negócio ou implementar inovações. E quem implementa inovações está tendo uma nova empresa a cada momento. E ele tem que ter também, por fim, o último elemento que eu coloco como essencial para que o empresário seja eficaz com relação ao seu negócio, que é a própria gestão. Mas essa gestão, ela está em todas as entregas do empresário. Mas essa que eu falo é dos controles. Porque ele tem que saber se essa parafernália toda que ele lida todo dia está dando resultado. Né? Então, o empresário, eu estimulo muito. E aí, Valdemir, fica o meu estímulo a todos que estão nos assistindo. É essa forma que um contador tem que olhar também para o seu negócio. Ele tem que olhar para a sua atividade do dia a dia e se perguntar todo dia: eu estou entregando para a minha empresa de contabilidade o que ela realmente precisa? E aí eu faço uma analogia que a eficácia é como aquele ajuste fino que nós, que utilizamos o rádio lá atrás, quando o rádio tinha dial, lembra? Agora eu vou dividir a metade, né? Metade, metade. Metade para lembrar o que é, metade eu vou ter que explicar. Que o rádio... Vou ler o que eu fazer com o rádio para não descobrir minha idade. Eu tenho que arranjar uma outra analogia, mas não tem nenhuma melhor que essa, Valdemir. Então você pegava ali, eu vou até pegar aqui, ó, esse durex aqui, ó. Você girava ali até encontrar a sintonia. O que você fazia quando você encontrava a sintonia certa do rádio? Você não mexia mais. Você dizia: agora deixa quieto isso aqui, porque o som ficou claro, ficou cristalino. Essa é a eficácia. Visão, decisão, implementação. Olha, eu não estou falando que é a operação. O papel do empresário é implementar e delegar, transferir o acompanhamento operacional para que depois ele possa exercer o direito dele natural de gestão. Essa é a eficácia. Agora, o que é que não é eficácia? Né? Porque é bom também entender o que não é eficácia para poder você ver a importância da eficácia. Eficácia, muitas vezes, ela se perde quando o empresário foca no falso positivo, que são as coisas que ele poderia delegar e que ele faz porque é confortável para ele. E é confortável por quê? Porque ficar na eficácia, Valdemir, não é fácil, não. Ali, o empresário tem que estar prestando conta com a própria competência. E se ele fizer tudo que tem que ser feito em termos de eficácia e não der resultado, ele tem que voltar para o banco e estudar mais. Porque ele foi ultrapassado pelo mercado que ele atua. E se um dia ele conseguir ganhar dinheiro com essa empresa e hoje não consegue mais, quem não se mexeu foi ele.
Porque todo dia o ambiente está mudando, não tem erro. Se o empresário acha que o negócio dele não mudou, mas eu provo para ele que os clientes dele mudaram, então o negócio dele mudou, ele é que não percebeu, entendeu? Então a eficácia, ela deixa de existir quando o empresário vai cuidar do que ele poderia delegar, quando ele comete erros técnicos, e as pessoas erram porque não sabem, em tese, porque se soubesse fariam certo. Então tem que aumentar essa qualificação, e o empresário também deixa de ser eficaz quando ele sabe o que é o certo e faz o errado. Aí eu estou falando de incoerências que muitas vezes são associadas às pressões do dia a dia, né? A procrastinação de decisões importantes. O cara sabe que tem que tomar, mas não toma por quê? Aí é empurrado para uma situação em que a situação decide, não ele, e depois ele vai lidar com as consequências, entendeu? Na verdade, Fred, a própria decisão já é uma decisão em si, né? De se deixar levar pelaquela situação. E aí, Fred, sabe o que eu fico pensando? Uma vez eu estava nas viagens do interior, já viajei o estado quase todo dando palestra pelo conselho, sabe? E para mim foi riquíssimo. Cada viagem que eu fazia, eu aprendia muito com cada pessoa de cada cidade, sabe? Com cada conselheiro, cada delegado. Aprendia ali com as pessoas mesmo no debate das palestras. E teve uma vez que eu estava numa transição do meu negócio que tinha alguns clientes inadimplentes. E aí um conselheiro da época, eu estava falando com ele, falou assim, Valdemir, cliente que não paga não é cliente, é prejuízo, né? E aí veio o teu evento agora, me reconectou algumas coisas sobre margem de lucro do meu negócio, que eu fui reverificar algumas coisas da minha lucratividade da empresa, sabe? Aí isso me trouxe a sensação que a gente, quanto profissional da área de contabilidade, tem que falar, claro, para o cliente que o objetivo daquele contrato é que ele tenha lucro, né? E para isso, ele precisa, de fato, cobrar pelo serviço dele e ter uma margem para ele ter essa situação benéfica para o próprio negócio. Por que eu estou relatando essa situação? Um cliente, eu estava conversando com ele, ele falou o seguinte para mim, Valdemir, se você for me cobrar tudo que você for fazer, eu não vou fechar contigo. Eu disse, olha, se eu não for cobrar tudo que eu vou fazer para ti, não adianta também fechar contigo, porque eu vou trabalhar de graça, eu vou absorver o prejuízo, entendeu? Dentro do meu negócio é para dar lucro. É por isso que quando você me convidou lá para o evento, que eu passei a admirar e acompanhar, eu disse, rapaz, é exatamente isso. O negócio que não se paga não é negócio, é hobby, né, Fred? E aí vem muito dessa cultura empresarial. Falando em cultura, Fred, em propósito, o que é que você tem mais visto aí em termos de empresários, amigos que a gente conversa, da capacidade de estar alinhado com o propósito, tanto para o contador quanto para o empresário? Porque é muito bom a gente, como contador, ter essa visão clara, porque é o empresário que é o nosso cliente, perfeito, né? Perfeito. Olha, Valdemir, a sua pergunta agora, nós temos que começar a live de novo, porque eu vou voltar para a sua colocação anterior, quando você falou que vai no interior e conversando com os clientes. Olha, vou citar 2 momentos meus como empresário. Eu ainda bem jovem, eu tive 23 anos agora no setor automotivo, e no começo, quando eu entrei no mercado, os fornecedores tinham assédio pela minha empresa, porque ela sempre foi muito inovadora, foi uma marca que revolucionou o mercado, e eu me dava o luxo de ter negociações com fornecedores, porque em oficinas automotivas, o fornecedor de pintura é único. Você não tem vários, porque como são produtos químicos, é melhor você ter a exclusividade, mas aí você negociava isso. Então, eu dava as regras, eu ditava as cartas como cliente, o que não é razoável, né? Quem ditava não era o fornecedor, era eu, ok? Valdemir, um dia eu me reuni com uma pessoa, o mercado todo me cortejando, e eu nunca esqueci que eu me reuni com um empresário de uma empresa de fornecimento, e ele sentou na minha frente, começou a me ouvir falar, eu comentando das propostas que eu já tinha. Aí ele falou assim, tudo bem, Fred, muito legal, você tem essas propostas todas aí, e eu vou negociar com você. E eu acho que eu tenho condições de ser fornecedor da sua empresa, mas detalhe, eu não fecho negócios que não me dão rentabilidade. Tu acha que eu lembro de quem são os outros fornecedores na época, quem estava na mesa? Eu não lembro, eu lembro dessa frase. Porque, claro que eu tinha que entender aquilo, eu não posso aceitar a ideia de que um fornecedor me forneça tendo rendimento negativo. Como é que é isso? Lucratividade invertida é prejuízo. Então, essa conta tem que fechar, porque senão não é uma relação saudável. Então, eu nunca esqueci disso. Eu tinha que fechar um negócio que desse margem para o meu fornecedor ganhar dinheiro. A outra coisa, uma vez eu fui contratar um gerente, e na seleção, eu não contratei esse cara, certo?
mas ele me trouxe ele me deu a proposta salarial numa planilha. E ele planilhava tudo, ele me dizia quanto é que era o supermercado dele, ele me dizia tudo para dizer quanto é que seria o lucro dele. Aí quando ele disse, aí perguntei para ele, por que é que você traz a proposta desse jeito? Aí ele disse assim, porque quando as pessoas vão contrapropor, eu pergunto para elas, da onde é que você quer que eu tire? Você quer que eu tire do meu supermercado? Você quer que eu tire do colégio dos meus filhos, leve para um colégio menor, pior? Você quer que eu não tenha lucro? Olha, Valdemir, isso é incrível, cara. Eu não contratei esse cara porque ele estava vindo de uma concessionária de carros no Rio de Janeiro e eu achei que ele estava num momento de instabilidade, então a esposa teve que vir porque o pai adoeceu e eu achei que eu poderia contratá-lo, ele ia passar uma chuva comigo e eu achei até que ele era qualificado demais para estar naquele momento, porque a concessionária de veículo que ele estava é imensa no Rio e ele respondia pela área de serviço. Brilhante, não é não? Brilhante. Então, isso é muito importante para o profissional de contabilidade se posicionar perante os seus clientes. Entendeu? Você tem toda a razão. É necessário essa valorização. Acabou essa história do salário mínimo, né? A cabeça de muito empresário está associada a um salário. Por que um salário? Né? Que toda empresa é igual. Do cara. Né? Tu lembra? Essa questão de um salário, eu até uma vez conversando com um empresário, eu falei assim, cara, não sou teu funcionário, não. Estou precificando em termos de demanda que vai me gerar, não funcionário, não. Mas entendeu? Ainda bem que você me disse que teve uma situação assim, porque eu achei que isso não era da sua geração. Não, gente, pega. Fred, eu vou dizer igual para ti. A área de contabilidade, eu assim, tive a felicidade de escolher contabilidade porque me realiza como pessoa, sabe? Olhar números, conversar com as pessoas, entender as situações. E assim, é um mercado muito incrível, ainda muita coisa a ser explorada. E aí, Fred, o que me vem muito na cabeça é que a gente tem que mudar a nossa mentalidade como está hoje, sabe? Eu falo muito aqui dentro da empresa, a gente tem que automatizar o processo, tem que estar mais perto dos clientes, a gente tem que estar influenciando nas decisões diretamente. E não sou eu, Valdemir. É o cara que está na ponta da execução que tem que fazer isso para mim. Ele tem que ser um contador gestor, sabe? E aí, Fred, para mim eu já sei o significado, mas eu lhe pergunto o seguinte, para você, qual é a importância de uma mentoria para um profissional liberal, para um empresário, para as diversas pessoas que você passa informação? Ó, eu vou abrir aqui, pouca gente sabe, mas ó, eu hoje, né, já participei de mentoria, vou participar da tua e ainda tenho uma psicóloga, para ajudar a acelerar o meu desenvolvimento pessoal. Muito bom. Eu tenho esse caminho. Mas aí, por que os empresários e até mesmo as pessoas que... Eu sou contador. Eu, como contador, eu vou indicar a mentoria para o meu cliente porque eu quero que ele se desenvolva. Mas a sua percepção, qual é a importância da mentoria para uma pessoa? Bom, eu vou te responder e vou também falar sobre propósito. Eu vou contar aqui uma historiazinha rápida que remete ao ano de 1994. Eu tive a oportunidade de ir para uma reunião como ouvinte, eu não podia falar, porque eu era membro da AGE, e eu fui para uma reunião dos grandes empresários cearenses com o presidente da Embraer, tá? Osíris Silva. E o seu Osíris, que não era o velhinho que hoje é aquela cara de mentor, mas já ele tinha sido ministro de Estado, presidente da Petrobras e estava presidente da Embraer. Quando acabou o evento, que a gente pôde conversar com ele, todo mundo ali juntou e começou a perguntar, seu Osíris, e tudo ele vendo que eram jovens empresários, ele falou assim, ó, peraí, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Olha, eu sou o presidente de uma das maiores empresas brasileiras. Eu tenho um conselho de administração, eu tenho uma diretoria cara, uma vice-presidência e diretoria cara, eu posso contratar qualquer consultoria que eu quiser no mundo. Vocês querem saber como é que eu decido? Eu sou igual um piloto no cockpit de um avião. Tá? Todo assessorado. Eu quero saber como é que vocês que são jovens empresários, vocês que são pequenos e médios empresários, decidem. Olha que brilhante. Entendeu? Ele devolveu a pergunta para a gente. Porque, em certa forma,
O que nós entregamos na pequena e média empresa para o nosso negócio é uma atividade muito, muito desafiadora. Por quê? Porque toda liderança é isolacionista. Né? Toda liderança, tanto é que a figura mais clássica de uma empresa é uma pirâmide. Ou seja, na base tem um bocado de gente do lado, no topo não tem ninguém. Então, eu acho que o empresário ele deveria, no modelo ideal de abertura de um negócio, ele dedicar uma especial atenção a quem vai ser o advogado dele, o contador dele e o primeiro mentor, que não obrigatoriamente deve ser o único na trajetória dele. Até porque existem algumas relações, como, por exemplo, terapia, é um modelo que você tem que ter um ciclo dentro do processo, porque senão aquilo ali vira paisagem, entendeu? Os estímulos têm que ser diferentes. Mas um empresário, e eu vou dar um exemplo, que está sempre em ciclo de mentoria, ele sempre terá um desempenho em sua pesquisa maior do que um outro empresário que está fora desse ambiente. Exemplos, os americanos. Os americanos são contumazes, olhe todas as biografias de pessoas bem-sucedidas. Olha o trabalho da Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, ele criou o conceito de mastermind, não tem erro. Por que existe a Federação das Indústrias, o Conselho Regional de Contabilidade? Vocês, acima de tudo, é uma congregação de pares, de pessoas que estão dedicadas à mesma causa. Agora, detalhe, existe uma máxima que é terrível, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E as 5 pessoas que você mais convive, Valdemir, elas estão na Control Pax. Ótimo. Se elas são da Control Pax e são qualificadas, como eu sei que você se cerca de pessoas muito boas, ótimo. Mas eu tenho uma má notícia. Se você sempre estiver cercado dessas 5 pessoas, você estabeleceu um limite para o Valdemir. E a mentoria, ela rompe com esse padrão. Porque uma mentoria estruturada, ela não entrega o conhecimento só do mentor. O mentor tem que ter reconhecida experiência naquilo que a mentoria entrega. Eu tenho 30 e tantos anos de empresário. Já conheci, não há nada que um empresário passe ou venha a passar que eu não conheça, de bom ou de ruim. Agora, existe a entrega do próprio mentor e existe a entrega do ambiente de mentoria. Um ambiente onde você qualifica a sua estratégia, você aprende até calado. E quando você fala, você vai ter opiniões de outras pessoas que são empresários como você. Então, o que eu mais motivo os empresários, o que me motivou a me entregar a esse modelo, né, já que eu venho há 6 anos bipartindo no meu HD, né, era entre o segmento automotivo e entre as mentorias, a apostar nisso agora, é porque, primeiro, com todo respeito aos meus amigos de setor que hoje pintam carros, eu tenho vários amigos, eu acho que hoje tem mais relevância para mim cuidar de empresário. Tá? Porque nunca se precisou tanto de apoio como agora. Né? Não preciso explicar os motivos do ano que nós estamos, qual é o cenário. Então, a mentoria, ela oferece tanto a oportunidade de qualificação das decisões, qualificação dessa visão, o que é uma visão empresarial, como é que eu posso fazer para ter uma maior visão. Fred, para decidir melhor, eu marco uma hora comigo para tomar decisão, eu marco uma hora no meu expediente, não existe isso. Mas existem alguns parâmetros que eu forneço para os meus clientes que geram para ele mais subsídios para qualificar mais as suas decisões empresariais, a sua visão. E um deles, de cara, é a tríade comportamental do cara. Qual é o padrão que ele tem de decidir? Porque se esse padrão que é dele está legal, maravilha, segue em frente. Mas e se estiver decidindo se os resultados não estão adequados, ok? Então eu defendo a mentoria com a mesma relevância que um contador, um empresário deveria dar o primeiro passo. Quem é o contador dele, quem é o mentor dele, quem é o advogado. O presidente da Starbucks, o Howard Schultz, ele conta do momento mais difícil da vida dele, que foi quando ele teve que comprar a empresa ou vender. Ele tinha um investidor dentro da empresa que quis tomar o controle da empresa numa compra acionária e ele realmente ficou em maus lençóis ali. Quem era? Aí ele falou quem era o mentor dele. Era o Bill Clinton. Mas não era um presidente americano, era o pai do Bill Clinton. Aí você, entendeu? O cara teve como mentor o pai do Bill Clinton. Não por acaso, hoje é uma das maiores empresas mundiais. Entendeu? Então o americano ele percebeu isso muito rapidamente.
E o conceito de mastermind, que é o que mais se aproxima de mentoria, foi criado pelo Napoleon Hill. Aí você me falou sobre propósito, né? A importância do propósito. O empresário, eu era um dia assim, um dia desse eu era assim, Valdemir. Me chamasse para comprar uma máquina, ir para uma feira empresarial, eu ia para todas. Para uma feira para ver máquinas que aumentavam a eficiência de preparação de pintura. Agora, me chamasse para um congresso, para falar a respeito da importância do intangível, a importância da qualificação maior das pessoas, a importância de você ter um propósito na sua empresa, que eu eu tenho convicção, não dá mais para negligenciar isso. O empresário morre de dor de cabeça com as pessoas dão muito trabalho. Aí eu pergunto, mas você já fez o necessário? Você sabe qual é o básico nisso aí? Você tem um propósito definido, um planejamento estratégico com missão, valores definidos e que não seja algo na parede? Porque na hora que você tiver colaboradores, que você disser assim, olha, a partir de agora, tem uma necessidade nova aqui. Eu quero trabalhar com quem concorda com esse propósito e compartilha esse propósito comigo. Porque na hora que há um compartilhamento, se o que você entende como propósito para ter uma empresa, como empresário, combina com o propósito de vida de quem trabalha para você, surge um novo vetor de crescimento, de força dentro do negócio. E se esse propósito casa com o propósito do cliente, aí você tem um disputa do modelo de negócio. Aí você fala, Fred, isso é romântico. Cara, interessante. Todo mundo que abre um startup hoje parte desse princípio. Por quê? Porque isso é o modelo do futuro? Não, porque isso é o modelo do presente. Agora, quem nunca vivenciou isso tem dificuldade de mudar essa própria cultura. Então, a visão de cultura empresarial e propósito ela é barrada pelo fato de que nós construímos uma cultura como empresários materialista. Nós investimos no senso de utilidade. Se for útil, visivelmente útil, eu compro. Mas a gente não tem o hábito ainda de trabalhar no senso de propósito. É diferente, entendeu? É diferente. Agora, você vê, a reserva foi vendida para Arezzo. Tá? O Alexandre Birman comprou a reserva. E a reserva, em 15 anos, alcançou um valuation de zero, vendendo bermudas, né, para os amigos em Ipanema, de 715 bilhões de reais. Some todos os ativos. 720 milhões de reais, desculpa. 720 milhões. Some todos os ativos daquela empresa. E veja, até a marca, e veja se o Alexandre Birman não comprou também o propósito da reserva. Se ele não comprou a cabeça do Rony Mesler, ele comprou o propósito que o Rony tem, porque o Rony sabe fazer isso. Sabe engajar pessoas baseado num propósito, entendeu? E o agente de transformação disso é o empresário, mano. Entendi. Que massa, Fred. Fred, sabe uma coisa que eu tenho pensado muitas vezes quando eu vou até ali dialogar com os empresários e oferecer a cesta de serviço de contabilidade? Porque a gente tem esse todos que é muito oferecido, sabe? O principal deles é o departamento fiscal, que toda empresa tem que ter, devido à burocracia e acompanhamento de carga tributária. Esse é o mínimo. Departamento pessoal é o outro. E muita gente aí, apesar de ser obrigatório, não faz de fato a contabilidade da própria empresa, que é o balanço, a DRE e por aí vai. E você falando essa história aqui para mim, eu fiquei pensando aqui, uma conversa que eu tive. Se hoje você fosse vender a sua empresa, venderia por quanto? Aí geralmente a pessoa chega, fala o valor que ela chuta lá, né? Aí a pergunta é, qual é o indicador que você usou para precificar esse valor, para você chegar a esse valuation de mercado da sua organização, se você não tem acompanhamento de número dentro desse processo, né? Da mesma forma a gente, quanto contador, tem alguns clientes que a gente verifica ali o quê? Tem clientes que tem uma escala evolutiva, que de fato o cara vai abrir filiais, vai abrir outros negócios, tem uma mente lucrativa de fato, e acaba gerando lucro para você, e tem aqueles clientes que não são lucrativos e ainda pagam atrasado, e ainda dá dificuldade. Ou seja, quem é que tem mais valor no mercado para você, quanto contador, prestar um serviço, né? É o cliente, na minha opinião, né? É aqueles clientes que cada vez mais você compartilha uma notícia, você manda um curso para fazer, para o cara absorver informação, consegue transformar o seu negócio. E a partir disso você também acaba tendo lucro nessa situação, né? E aí o empresário que não está passando por essa revolução desse processo,
acaba deixando o contador em maus lençóis, porque a empresa tende a fechar se ela não vai se transformar dentro daquele objetivo. Nesses processos, Fred, que a gente está conversando aqui, se você pudesse, vou deixar essa pergunta para o final, que é uma pergunta para você. Tá. Mas, que vai te similarizar também. Como é que é a tua visão desse ano? Como é que está sendo a visão desse ano especificamente? E a tua projeção para o próximo ano? Como é que tu vê isso? Como é que tu... Dentro desse perfil, para ser até mais objetivo, como você pretende se posicionar? Como você acha que os profissionais de contabilidade deveriam se posicionar nessa situação? Vamos lá, 2021, né? 2021. Rapaz, me pergunte como é que vai ser 2025 que eu lhe digo, mas 2021 eu não sei. Entendeu? Muito imprevisível, né? A vacina vai chegar antes de 2025, mas antes de 2021 a gente não sabe. Enquanto a vacina não chega, quem manda é o vírus. E o vírus é volátil, incontrolável, não tem sede, não tem personalidade jurídica, ele faz o que ele quer na medida em que nós, através dos nossos hábitos, permitimos, né? Eu estava conversando com o presidente da Ernest Young do Brasil. Você viu, né, Valdemir? A gente teve o privilégio de trazer nesse evento que você reputou como um dos maiores do Brasil, e foi mesmo, né? Tivemos um dos palestrantes, foi o presidente da Ernest Young do Brasil. A propósito, Valdemir, na próxima semana eu vou lançar o Jornada Lucrativamente, e eu vou passar para você o link para que todos os amigos possam assistir cada um dos conteúdos que foram colocados no evento, tá? Todas as palestras, a minha vai ser colocada, a cada dia a gente vai liberar um vídeo diferente, tá? Ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Esses conteúdos que você gravou com essa série de empresários, o presidente da Ernest Young, que é o presidente de uma das 4 Big Fours que a gente tem no mundo, o Bernardinho, esses grandes cases, você tem como compartilhar comigo para me mandar para o conselho distribuir para todos os contadores? Nós vamos lançar agora, chama-se Jornada Lucrativamente, 100% gratuito. A melhor reciprocidade que alguém pode me oferecer com relação a isso é eventualmente assistir alguma coisa e me dar uma opinião, dar um ok, dar uma sugestão. O que nos estimula no próximo ano, já começou o projeto do Lucrativamente 2021, fazer novamente, com esse nível de entrega totalmente gratuito. Foram 20 conteúdos. Mas sobre a projeção com relação ao ano que vem, o próprio Luiz Sérgio Vieira me disse: Fred, quando aconteceu o lockdown, a gente marcou uma reunião aqui na Ernest Young, em São Paulo, e com 10 dias a gente já estava achando que tinha informação suficiente para deliberar e fazer alguma projeção para os nossos clientes e para nós mesmos. Olha que brilhante. Ele sentou na mesa como presidente, começou a ouvir, e as pessoas querem tomar decisões, né? A Ernest Young é uma partnership, então tem vários sócios, né? E aí ele disse que chegou uma hora que ele disse assim: peraí, pessoal, nós não conseguimos prever essa crise. Como é que vocês já querem tomar decisões baseado nela tão cedo? Olha que legal, tá? O presidente da Ernest Young do Brasil. Então, tomando como as palavras dele, nós estamos diante de algo tão absurdamente novo, tão incontrolável, que está na hora de vocês, contadores, porque vocês como empresários, nós empresários, cuidarmos melhor das variáveis controláveis do nosso negócio. É o que nós podemos fazer. Você tem que dizer: olha, a minha margem de erro, com as minhas variáveis controladas, tem que ser quase zero. Eu tenho que ficar muito próximo do meu negócio, muito mais controlador das despesas, muito mais próximo dos meus clientes, porque essa é uma variável controlável, do que você imaginar ou projetar o ano que vem. O ano que vem é o ano das indefinições. Agora, eu tenho uma ótima notícia. Ótima notícia. Ela é muito boa para quem quer crescer, principalmente. As cartas estão sendo embaralhadas novamente. As cartas do mercado estão sendo. E dizem, viu, Valdemir, que agora, ainda mais, ou cada vez mais, ser pequeno não é desvantagem. Porque é a rapidez de quem entender melhor esse novo formato que está surgindo, é a rapidez que vai decretar o futuro.
ok? Como agora nós estamos num cenário muito volátil, os que são menores têm que usar o privilégio de poderem agir rapidamente. Agora, você só consegue agir rápido quando você tem uma razoável segurança do que você está fazendo. É como você correr numa pista, autopista, com farol baixo, você não vai colocar muita coisa. Mas com farol alto, farol de milha e tudo, você está lá no autobahn alemã, você vai a 200, já que é permitido. O empresário tem que controlar melhor suas variáveis controláveis, tá certo? E ficar muito atento, aguçar o seu senso de observação, para que quando acontecer 2021, com toda a volatilidade, ele possa ocupar espaços novos que vão surgir, que eu chamo de embaralhamento das cartas, viu? Tá aí, ó, o Augusto lembrando, né? Ano difícil que trouxe muitas oportunidades. Augusto. Exatamente. Augusto é essa vice-presidente de desenvolvimento profissional, uma amiga querida, o qual eu amo do fundo do meu coração. Quero um bem gigantesco, Augusta. Fred, você estava falando disso, eu estou lendo um livro, que é esse daqui, ó. Oportunidades Passadas. Opa. Se você ainda não leu, se você, meu colega, ainda não leu, você vai entender perfeitamente o que o Fred está dizendo através desse livro e que entender que dificuldade não é um problema, desde que você saiba encontrar as oportunidades que você pode gerar a partir daquele momento. Fred. E a capa esse tem um limão aí, né? A capa tem um limão nele, né? É, a capa tem um limão. Tem um limão a capa. Não precisa dizer nada. E é de um brasileiro, é muito bom, é fenomenal. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, que é um cara que tem uma trajetória, foi presidente da AGE, ao qual eu estou muito feliz de estar hoje lá. Fazendo um grande trabalho. Você que tem uma vivência no setor automotivo, já teve o seu negócio, foi, na minha opinião, era a maior de Fortaleza, né? Nessa área. Você hoje é mentor de empresa, é um cara que sempre circulou no meio empresarial muito bem. Cara, dá 3 conceitos que você acha fundamental de um posicionamento de um contador para a classe de contabilidade, porque esse vídeo aqui ele ainda vai rodar muito, ele vai para o YouTube, vai ser disparado para mais de 20 mil contadores que vão poder ter a oportunidade de assistir ao momento que ele quiser. Então, eu quero de fato, Fred, eu tenho uma filosofia que é a seguinte, eu não acredito que só uma pessoa, ou no caso, só uma empresa de contabilidade pode ser boa, sabe? Isso não existe isso no mercado. Tem que ter um ecossistema contábil bom para que todos possam prosperar, sabe? É daí que vem a minha filosofia e a necessidade de sempre estar participando e ajudando e colaborando com a classe na medida que eu posso. Eu poderia dizer assim, tenham bons mentores, bons contadores e bons advogados, né? Mas primeiro contador você já tem. E essa dica você já foi dada, né? Olha só, amanhã, aliás, quarta-feira, né, eu vou estar recebendo no evento que você é nosso convidado, Valdemir, o presidente do Apvida. Né, um dos raros momentos em que o próprio Jorge Pinheiro vai estar lá pessoalmente conversando com um seleto grupo de empresários, né, que você inclusive tem a possibilidade de convidar alguns amigos contadores, né, nós temos poucas vagas, mas serão bem-vindos, né, o que estão nos assistindo, então, um almoço empresarial. Olha, eu dou muita importância hoje à questão, realmente, eu tenho os meus mentores, tá, eu não abro mão disso. E não é porque eu não estou defendendo nada em causa própria. Tá? Eu tenho um programa, como existem vários outros. Eu acho que a questão não é qual é o melhor mentor que exista, é qual é o empresário que pode realmente se dar o luxo de ficar de fora de um processo como esse. Porque, embora as pessoas estejam muito focadas no custo de fazer uma mentoria, eu queria que elas se despertassem para avaliar o custo de não fazer. Um programa como o nosso custa, sei lá, vamos aqui, eu vou sugerir porque eu quero fazer uma analogia, R$8.000. Cara, R$8.000 hoje é uma rescisão. Infelizmente, entendeu? Às vezes é um erro que você comete, você perde ali um cliente por ano e aquela recorrência anual dá mais do que 8. Claro que dá mais do que 8, dá bem mais do que isso, entendeu? Então eu sugiro realmente que as pessoas procurem esse tipo de ambiente, para que você possa usufruir de uma melhor média de 5 pessoas sempre, para lhe desafiar. Nós somos bichos de relacionamentos. Então, busquem através seja das suas amizades, através do próprio conselho, aumentar a sua média dos 5
e eu sugiro que uma ferramenta chamada mentoria possa ser colocada como uma das possibilidades. Outra coisa que eu acho fundamental é a leitura, Valdemir. Você sabe que lá na AGE nós somos doutrinados com a leitura. Eu poderia virar agora e começar a pegar livros aqui em todo canto, entendeu? Qualquer canto que eu me vire, a gente vai encontrar a literatura, tá certo? Eu peguei uma aqui agora, que é assim, ó, o próximo desastre poderá ser fatal, viu? Ó, o próximo desastre poderá ser fatal. Esse livro fala a respeito de que todo avião, por exemplo, é derrubado, todo avião que cai, ele invariavelmente ele tem uma sequência de 7 erros, tá? Aonde um deles é o erro humano, que é o mais decisivo, entendeu? Então, existe hoje a alternativa de você que não quer ter uma mentoria, escolha os seus mentores, tá? Aqui, ó, Ricardo Sandler, tá certo? Eu li esse cara há 30 anos atrás, né? E esse cara é um cara que eu posso entender que seja o meu mentor. Ora, ele não está conversando comigo, mas eu estou ouvindo ele, né? Então, a leitura, eu acho, é fundamental. Você me perguntou para os contadores. Então, eu acho que os contadores, muitas vezes, vivem muito no mundo das suas empresas. Eu não costumo encontrar com contadores em eventos empresariais. Eu costumo encontrar com contadores quando eu sou convidado para palestrar em eventos de contabilidade. Entendeu? Então, ó, qual a sua opinião sobre a sociedade 5.0, né? Eu gosto desse 5.0 aí, viu, Augusto? Porque eu faço uma analogia do empresário 2.0, que é o que só se preocupa em comprar e vender, e tem o empresário 5.0, que é o empresário que se preocupa em ter visão, decisão, implementação, gestão, e um cara que busca o autoconhecimento, tá? Então, o meu conceito de 5.0 está muito associado à questão dessa metodologia que eu uso da eficácia. Mas minha terceira sugestão, viu, Valdemir, está muito associado ao que você vê da minha parte, tá? Eu sou um cara que construo networking, entendeu? Cada vez mais a importância do bom relacionamento empresarial. E relacionamentos que são construídos não obrigatoriamente dentro de uma visão materialista, de se eu vou ter retorno imediato, tá? É uma busca pelo dar, pelo oferecer antes de receber. Como eu disse, o lucrativamente são 20 conteúdos gratuitos. São 50 horas de materiais gravados, editados, tudo em qualidade HD, para que as pessoas possam o quê? Conhecer um pouco mais o Fred, através da oportunidade que eu tive de debate com todas essas personalidades. Então, eu colocaria como esses 3 fundamentos, sabe? Encontrem seus mentores, né? Leiam mais, encontrem mentores na sua leitura, se você achar que não deva procurar um mentor ou um grupo de mentoria. E o terceiro, fortaleçam o seu networking, porque eu não vou entrar nas questões técnicas, todo mundo já sabe, entendeu? Fred, se eu virasse aqui esse celular para ti, tu viu uma estante cheia de prateleira só de livro técnico. A dos livros dessa natureza, gerencial e de mindset, tá lá em casa, ou estante maior ainda. Amanhã eu vou comprar 4 livros por mês. Tá. A minha meta é essa, sabe? Legal. De livros que e amanhã já fiz a minha relação de pesquisa já e tudo. Eu acredito tanto que a gente, quanto profissional de contabilidade, é capaz de transformar a realidade do setor produtivo e a realidade do Brasil, porque tudo passa pela nossa mão, sabe, velho? Eu tenho minha percepção sobre nossa área, é que a gente está no meio de um cabo de guerra entre viabilizar empresas e negócios e também dar a segurança e a transparência que o fisco ele exige para que o governo possa cuidar do social, né, dessa área. Então, a profissão de contabilidade ela é muito nova. Pouca gente, às vezes, não tem a dimensão da profundidade do trabalho de um contador, sabe? E é nessa situação que eu sempre penso assim, como a gente pode colaborar cada vez mais, mudar cada vez mais os personagens? Eu fiz agora, chamei você, para que você pudesse, através da sua visão, dos seus propósitos, do seu network, que de fato você é um cara excepcionalmente bem relacionado. Obrigado. Aí eu fiquei já feliz pela sua predisposição de liberar essa trilha, porque eu ia pedir mesmo a você em público para você não me negar. Mas eu me antecipei. Eu tenho estratégia, viu, Fred? Eu tenho estratégia para ninguém fugir ali da resposta do sim.
E eu vou compartilhar com meus colegas, porque eu entendo que é esse ecossistema virtuoso que gera cada vez melhor. Perfeito. Fred, a gente tem 5 minutos aqui para encerrar. E, assim, queria te agradecer muito, cara. Toda vez que eu falo contigo é um aprendizado, a humildade que você tem. Bicho, sou teu fã. É por isso que eu vou estar lá junto com você na mentoria. Viu? Mas eu queria que você, nesse momento aqui, deixasse a sua visão para os profissionais da contabilidade, para que a gente possa cada vez mais transformar esse setor tão importante para a sociedade. Legal. Eu agradeço as suas palavras e, de fato, vai ser uma honra ter você lá no nosso processo de mentoria. Vamos caminhar aí 4 meses juntos, né? Na realidade, nós vamos embarcar num voo dia 17 de novembro, né? Que a gente sabe aonde vai começar, a gente conhece o ponto A, mas não sabemos o ponto B. Vamos construir esse ponto B único, né, do grupo, e vamos construir um ponto B de cada um desses amigos que estarão conosco, empresários e empresárias. Valdemir, o contador, ele tem que assumir uma posição de protagonismo nessa questão empresarial, no cenário empresarial. Observe bem, boa parte dos problemas resolvidos pelos advogados são problemas que são relacionados por questões que antes passam pelos contadores. Não que eles sejam decididores dos empresários, mas o empresário muitas vezes se vê demandando questões judiciais, como você acabou de me dizer que um juiz solicitou uma DRE por parte do empresário. Essa foi recorde, né? Finalmente esse cara vai ter uma DRE. Não teve pelo amor, vai ter pela dor, né? Então, um empresário muitas vezes nem sabe que está errando, e ele está lá fazendo algum procedimento na sua empresa que o contador pode ter esse protagonismo. Eu fico angustiado, vou dar aqui uma sugestão, Valdemir. Você sabe quem é que deveria todo ano fazer um momento e reunir todos os seus clientes? Um contador, cara. Todo contador tem uma reunião anual disponível para fazer a reunião anual dos clientes da Contropax. Cara, se no primeiro ano for 2, não é problema, porque no outro, quando os outros souberem que aqueles 2 tiveram um ganho, viram uma palestra, viram o pensamento do Valdemir, todo contador é um formador de opinião. Todo contador. Então, o meu desafio para vocês assumam o protagonismo da contabilidade. Não é só o Brasil, não. As empresas precisam de vocês. E não esperem que o empresário ceda esse espaço muito facilmente. Isso não é a cultura do empresário, mas isso pode ser conquistado. Massa, Fred. Fred, gravou? Opa, tô aqui. Pronto, voltou. Fred, muito obrigado, Fred, por estar com a gente aqui. E vamos conversando, que eu precisava absorver mais algumas coisas aí nesse processo aí, para a gente se desenvolver mais rápido. E também, Fred, quando tiver outros conteúdos, materiais, passa para mim para a gente mandar para o conselho para distribuir com a classe. Tá certo? Eu acho que é fundamental. Quanto mais informação, mais conhecimento, gera transformação e a gente vai ter a área de contabilidade cada vez melhor. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Vamos com o Bernardinho, na terça-feira. Pronto. Está certo. Forte abraço. Valeu, tchau. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau.